Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha pessoal, está publicada a resolução de número 5085, ela que é datada do dia 30 de outubro de 2024 e vai estabelecer as normas para a organização do quadro de pessoal das unidades de ensino da rede estadual da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais e tem algumas mudanças importantes aí que eu vou apresentando ao longo do vídeo. Importante você fazer a sua inscrição no canal de Educação, deixar, claro, um comentário para a gente poder estar lendo, melhorando o canal e, sem dúvida nenhuma, pessoal, também compartilhar esse vídeo com os colegas da educação, porque, afinal de contas, nós vamos falar de uma resolução importantíssima e que se refere, pessoal, a todo o funcionamento da rede estadual de ensino, muito especialmente a partir de 2025. Presta atenção, porque é 30 de outubro, estou gravando o vídeo hoje, dia 31 de outubro de 2024, 12 horas 38 minutos, e vamos continuar aqui com as considerações aqui dessa importante resolução. Alguns pontos eu vou pular, ela tem 12 páginas, ela é grande, talvez eu faça 1, 2, no máximo 3 vídeos aí para a gente dividir, não ficar cansativo, ou vamos embora, vamos trabalhar essa resolução importante aqui, porque afinal de contas, gente, essa resolução, ela vai falar, por exemplo, sobre ajustamento funcional, sobre a distribuição de aulas, sobre o AEC, que é o adicional de exigência curricular, sobre o AEJ, que é o adicional de extensão de jornada, ou seja, tem muita informação, atribuição de turmas, aulas, funções para os servidores efetivos da rede, orientações em relação à questão da designação, divulgação, por exemplo, de publicização, né, dos editais para concorrer nos processos de designação na rede estadual de ensino. E também quero deixar aqui uma dica para vocês, porque amanhã, dia 1º de novembro, nós já teremos uma reunião da Secretaria de Educação. Essa reunião vai tratar sobre aspectos do processo de convocação e contratação. Eu quero chamar a sua atenção, porque às vezes eu escuto aqui, vejo no canal, né, assisto, leio aqui os comentários no canal, e às vezes as pessoas questionam falas minhas aí no canal, nos vídeos que eu produzo. Bom, gente, é importante dizer que o canal de Educação, a ideia é ajudar. A ideia realmente é trazer a informação para vocês. A gente às vezes faz a interpretação, eu posso estar errado, e se eu perceber por acaso que eu cometi algum erro, eu retifico depois, mas a gente tenta trazer aqui uma interpretação dessa legislação que por si só ela não é fácil. Aqui mesmo nessa resolução que a gente está apresentando, a 5085, tem alguns aspectos aqui que a gente vai ter dúvida. Por isso que a Secretaria de Educação, ela emite eventualmente um questionário aí, ou mesmo ela emite um relatório, né, ou algum texto, né, um comunicado com, por exemplo, perguntas e respostas, normalmente aquelas perguntas que os servidores fazem nos meios de comunicação, né, que a Secretaria de Educação, por acaso, disponibiliza, ou diretamente para a Superintendência Regional de Ensino. Hoje essa resolução 5085, então quero deixar claro para todos vocês que é interpretativo. Então, se eu tiver que ter cometido algum erro aqui na interpretação, espero que você busque informações também com seus pares, com seus colegas, por exemplo, professores de apoio, porque todo ano que eu faço vídeo sobre professor de apoio, muito especialmente em relação ao tempo de serviço, é muito comum as pessoas questionarem, mas não é isso, eu acho que não é isso que está dizendo. Bom, gente, é interpretação aqui do canal de Educação e a gente faz com o objetivo de ajudar. E vocês têm que, por favor, participar aí dos grupos de discussão, principalmente os grupos de WhatsApp, nas comunidades, né? E buscar informação no plantão da inspeção, por exemplo, lá no Facebook, em outros canais do YouTube, como, por exemplo, os Saudações Geográficas, nosso querido professor Renato, Lucas Crivellari, John Leno também, né? John Leno, grande Planeta Educação. Portanto, pessoal, nós estamos aqui para ajudar, nós estamos aqui para informar. E aí, quando a gente faz uma interpretação equivocada aqui, eu peço desculpas, mas fica atento porque você também tem os seus colegas para perguntar e também tem os mecanismos oficiais. Então o canal aqui tem essa intenção de poder fazer esse chamado. Então abro aqui nesse momento essas considerações tão importantes aqui, porque depois também não quero que ninguém aponte dizendo, olha, me prejudicou. Não, a ideia não é essa, tá, pessoal? Então é isso, o canal de Educação existe para ajudar, para orientar. Muito bem, vamos começar aqui. Porque essa resolução 5085, ela foi publicada hoje, dia 30 de outubro, apesar de que hoje é dia 31, mas foi publicada aí, está datada do dia 30 de outubro de 2024, divulgada hoje, dia 31/10. E ela vai estabelecer normas para a organização do quadro de pessoal das unidades de ensino na rede estadual, que fala, por exemplo, quantos dias que um servidor
terá direito a um substituto, no caso de ASB, professor, especialista, eventual, PEUB, analista da educação básica. Isso é importante, essa resolução, para a gente poder entender os pontos tão importantes aqui. E aí é bom você acompanhar, para você também não ter problema nos processos de convocação e contratação, que agora recebe contratação, né? Agora são contratos que serão estabelecidos entre os servidores da educação, entre vocês aí que estão assistindo o vídeo nesse momento, e é importante vocês entenderem para que não aconteçam prejuízos aí aos seus processos, né, pessoal? Porque nós estamos falando de uma vida que vai ficar aí 1 ano praticamente trabalhando na rede estadual, e é isso. Vamos continuar com o vídeo aqui, porque nós vamos apresentar o quadro de pessoal. E aqui, pessoal, eu vou pular muita coisa e vou deixar esse material disponível também na descrição do vídeo para que você possa fazer a leitura. Sugiro ler totalmente este documento importantíssimo da Secretaria de Estado de Educação. Presta atenção aqui. Então, nós começamos o documento aqui no seu artigo 1º, falando aqui de competências. Ele vai falar que tem competência da SRE, tem competência do diretor da DIP, diretoria de pessoal, do analista educacional, que é um inspetor de escola, do diretor ou coordenador de ensino, e todos responderão solidariamente na medida das suas responsabilidades, tá, pessoal? Vamos tomar cuidado com isso aí, ou na medida das suas irresponsabilidades, tá? Vamos dizer assim, fica mais fácil da gente poder entender. Aí vai falar aqui das competências do analista da educação, do analista educacional, inspetor de escola, né, que vai conferir toda essa documentação, e vamos acompanhando aqui. Bom, isso aqui é importantíssimo, tá, pessoal? A equipe gestora, ela tem que fazer lá os chamados, com a aprovação do colegiado escolar, os critérios complementares. Por que isso é feito? Porque ele é um critério importante utilizado para você atribuir turmas, aulas, turnos, funções e composição de cargos aos servidores efetivos, estabilizados, contratados, conforme orientações complementares estabelecidas pela Subsecretaria de Desenvolvimento da Educação Básica. E aí embaixo, pessoal, nós vamos falar do ajustamento funcional. Eu vou pular porque é o seguinte, não é porque a gente tem pouco ajustamento de servidor na rede, não. Nós temos muitos servidores em ajustamento, sim. Aliás, eu queria saber qual é o número hoje exato de servidores, mas aqui está falando sobre uma função que é importante e se refere tão somente aos servidores em ajustamento funcional, e qualquer coisa eles podem parar o vídeo para discutir. A mesma coisa se refere aqui, por exemplo, aos servidores que estão em estado fisiológico de gravidez. O artigo 3º é totalmente dedicado a essas servidoras, né, incríveis, né, que estão em estado fisiológico de gravidez, e aí são reservados aqui alguns direitos, algumas orientações. No artigo 4º, falando sobre a educação física, tá, pessoal, que é componente obrigatório, sendo facultativa aos estudantes nas situações estabelecidas na Lei Federal 10793, aquele pessoal que tem prole, né, que trabalha, né, pessoal, que estuda à noite. Então, lá na Lei Federal, lá tem algumas observações importantes, inclusive tema de concurso público, né, que costuma cobrar demais em prova essa situação, mas não é o caso aqui. Então, nós vamos passar também, qualquer coisa, você para o vídeo e dá uma lidinha neste importante documento. Mas lembrando, pessoal, para quem é dos anos iniciais do ensino fundamental e anos finais, o professor efetivo e estabilizado habilitado no componente curricular de educação física, ele somente poderá atuar nos anos iniciais do ensino fundamental se não houver aulas disponíveis nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. Está claro o texto, bem objetivo. E o professor regente de turma, pessoal, nos anos iniciais do ensino fundamental, o componente curricular de educação física ele será ministrado por docente habilitado. E na falta desse profissional habilitado para contratação temporária, as aulas elas serão ministradas abrangendo práticas socioeducativas diversas, desenvolvidas no âmbito do desporto educacional. E aí chega o pulo do gato aqui, ó, pelo próprio regente de turma, pessoal, que fará jus a um recebimento adicional da carga horária administrada. E aí está falando aqui sobre a chefia imediata, sobre a questão do acúmulo de cargos, que o diretor da escola tem que proceder, elaborar o processo de acúmulo de cargos, e para isso ele tem um prazo que é de 15 dias, está aqui definido aqui no documento. Tem que instruir devidamente um processo, tá, pessoal, de acúmulo de cargos. Presta atenção, porque isso lá dá problema na frente, aí a diretoria responde. Lembra que eu falei da solidariedade? De responder solidariamente? E aí vem outras informações aqui, agora em relação à diretoria de pessoal da Secretaria de Educação, não é o caso. Da organização do quadro da escola, é importante a gente falar sobre isso, porque continua aqui 24 horas semanais, tá, pessoal? Conforme a Lei Estadual 20.592/2012,
Essa é a carga horária semanal de trabalho correspondente a um cargo de professor. Então, se você vai entrar na rede estadual através de contrato, você vai trabalhar 24 horas semanais. E aí nós temos nessa divisão, olha para você ver, 16 horas na docência. O que é isso aqui, pessoal? É dentro da sala de aula, tá, pessoal? Para dentro da sala não, porque sala de aula eu posso inferir em vários locais, inclusive fora. Você pode levar os meninos, por exemplo, um passeio aí para algum lugar importante, né? Como, por exemplo, um lugar que eu gosto muito, Ouro Preto, é sala de aula do mesmo jeito. Você não está lá entre quatro paredes, mas você está ali. Então, todo local, é o que diz a resolução 439/48, o que é dia letivo, todo local onde tiver relação de conhecimento, de aprendizagem, estabelece essa conexão, né? De conhecimento e aprendizagem entre professor e aluno, é um local de aprendizagem, portanto, é considerado dia letivo. E o professor, quando eu falo dias, horas semanais destinadas à docência, exatamente esse período de contato com o aluno ali para a aprendizagem, tá, pessoal? O professor ensina, professor aprende, aluno também ensina. Importante dizer para todos vocês isso aí, né? E 8 horas destinadas à atividade desta classe, aquela, conforme a Lei Federal 11.738, 1/3 fora da regência. E aí, se você tirou 1/3 fora da regência, eu tenho um vídeo no canal que fala sobre o módulo 2, 4 horas em local de livre escolha do professor. O que é isso? Isso aqui é o horário que você vai levar para casa semanalmente para poder corrigir prova, fazer as atividades. Dá muito mais do que isso, né, pessoal? Vocês sabem disso. Não precisa discutir, já fiz muitas críticas em relação a esse aspecto. E, muito especialmente, quero destacar aqui a deputada Beatriz Cerqueira, porque ela fala lá também que agora virou, isso que era um direito conquistado pelos trabalhadores da educação, agora virou uma punição. Então agora é uma forma de punir o trabalhador, de controlar onde que ele tem que estar, quantas horas que ele tem que fazer, e se ele não estiver trabalhando, não estiver cumprindo o módulo 2, será penalizado. Ô, gente, vamos trabalhar isso como um direito do trabalhador? A gente pode cumprir isso de uma forma mais serena, mais tranquila, menos pesada, sabe, com menos pressão, e levar com tranquilidade, porque educação feita na base do martelo, da pancada, pessoal, sabe? Da forçação de barra, vamos dizer assim, né? É tão ruim, né? Falar dessa maneira, né? É muito desgastante, é muito ruim. Então, o módulo tem que ser para o crescimento do professor, para o crescimento da escola, para a aprendizagem do professor, para o desenvolvimento de projetos importantes, para a leitura, para a escrita, além para a correção de provas, para reuniões coletivas e individuais, não é? Para os alinhamentos tão falados aí pela Secretaria de Educação, tantas reuniões, toda reunião que se faz, qual que é o objetivo maior? Resolver problemas, né? Buscar projetos, soluções, estratégias interessantes para Minas Gerais, para os estudantes poderem ser, né, vamos dizer assim, cidadãos críticos, conscientes, formadores, leitores, né, pessoal? Não é essa a ideia? Para que eles possam vencer, ser grandes pais de família, mães de família, etc e tal. E vamos continuar aí cidadãos, tá, pessoal? Conhecedores dos seus direitos, dos seus deveres, né? E possamos construir uma sociedade livre, justa, verdadeiramente, vamos dizer assim, republicana, né, pessoal? Democrática. Muito bem. E aí, para continuar aqui, nós estamos falando do módulo 2. E 4 horas semanais, essas horas são dedicadas na própria unidade de ensino ou em local definido pela direção, sendo até 2 horas semanais dedicadas em reuniões. Então, 2 horas até 2 horas para reuniões coletivas e outras 2 horas ficar na escola ali, fazendo os projetos, né? Conhecendo a biblioteca, desenvolvendo todo tipo de atividade. Sala de informática, vai preencher o DED. Então, não pode, pessoal, no módulo 2, presta atenção nisso, substituir professor faltoso, tá? Não aceitem isso. Módulo 2 não é para substituir professor faltoso. Para isso que tem essa resolução aqui e para isso que tem contratação no Estado. A gente contrata servidor para substituir professor que está licenciado, que está faltoso. É claro que a falta é complicada, a gente sabe que acaba perdendo o dia, não é verdade? Porque não tem como contratar rapidamente. Mesmo com toda essa eficiência, vamos dizer assim, da Secretaria de Educação em ter mudado a estratégia, porque antigamente demorava muito, 4, 5 dias para designar, ou não é verdade? E aí passaram 24 horas para o edital, para publicizar, depois tinha que... Toda uma formalidade que demorava demais a contratar professor, e vocês vão perceber que professor é qualquer tempo. Com exceção do regente de turma, no caso do professor eventual, porque se tiver professor eventual ali, o professor faltou até 10 dias, só tem um eventual ali, só tem um professor faltoso ou de licença, por exemplo,
em até 10 dias, você vai usar o professor eventual. Que eu já cansei de falar que precisa de professor eventual também no ensino médio, professor eventual nos anos finais do ensino fundamental. Vamos fazer diferente? Vamos fazer uma política pública diferente? Dá isso para nós, gente. Traz isso para nós. Essa figura do professor eventual seria sensacional. Traz a figura do disciplinário novamente. Nós estamos vivendo uma onda de violência, principalmente pós-pandemia. Traz a figura do disciplinário. Não fica jogando isso nas costas do diretor de escola, do supervisor, que não tem tempo para fazer isso. E aí segue o vídeo aqui, pessoal, porque nós estamos falando de módulo 2, portanto, faça a observação e acompanhe ela na tela para vocês nesse momento. Módulo 2 é para produção, tá, pessoal? Conhecimento, informação, ok? Alinhamento, discussão, tá bom? Não é para substituir professor faltoso. No artigo 7 está dizendo o seguinte: o PEB cumprirá a carga horária de acordo com cada função exercida, conforme a tabela do anexo 1 dessa resolução. Portanto, tem uma anexa tabela nesse processo, e daqui a pouco a gente vai ver também esse importante documento. Mas, enfim, tem essa tabela, né, pessoal? Está falando da questão da carga horária do professor da educação básica. E aí, pessoal, está falando de unidades prisionais APACs, e eu vou me referir da mesma forma que eu falei lá em cima em relação ao ajustamento funcional. Tem algumas situações que são mais específicas, né, que eu vou deixar para um outro texto, uma outra apresentação. E vamos passar aqui do artigo 8º, falando sobre o especialista que cumprirá a carga de 24 horas semanais. Tem, no caso, especialista que cumpre 40 também, mas no caso aqui, ele vai ficar responsável, inclusive, pelo planejamento e a execução do acompanhamento das atividades extraclasses de caráter coletivo. Tá? Fica atento nisso aí, porque uma parte do módulo, quem coordena essa de caráter coletivo, aquelas 2 horas lá, pessoal, das 4, é o supervisor, que não recebe por módulo, mas eu não vou falar nada, porque senão o vídeo vai virar um vídeo crítico e a ideia não é essa. Mas o especialista não recebe por módulo, nós precisamos de mudar isso. E é preciso mudar. Quem está no governo, quem está no poder, vamos dizer assim, lá em cima, nos bastidores lá tem que pensar nessas coisas. Ah, mas tem que mudar a lei. Então mude a lei, ué. Vamos mudar a lei. Porque o que não pode é cobrar do especialista algo que ele não está recebendo. Ah, mas ele trabalha 4 horas e 48 minutos por dia. Você pode reduzir a carga horária dele ali na semana que antecede o encontro de módulos, os módulos que são quinzenais ou mensais, não sei como é que vocês estão fazendo aí na escola, ou semanais, mas o especialista não recebe para isso, é isso que eu estou querendo discutir. Mas segue o vídeo aqui, porque agora é a função do vice-diretor, tá, pessoal? Deverá ser atribuída a função de aulas, o seu regime básico, mas aí também específico não vou falar. Bom, o ATB, pessoal, presta atenção nisso, porque o ATB ele trabalha 30 horas semanais, é o quadro aqui do administrativo, junto com a ASB e o analista da educação básica. Portanto, nós tivemos PSE 03, todo dia dedicados ao pessoal profissional do quadro administrativo. No artigo 11, está falando sobre a questão da conveniência pedagógica, principalmente no tocante à composição e agrupamento de aulas para formação dos cargos de professor. Então tem que observar essa conveniência pedagógica e, em observância, a titulação dos professores, preferencialmente no mesmo turno com as aulas existentes no componente curricular da formação geral básica. Principalmente que a formação geral básica, nós estamos referindo também ao ensino médio, tá, pessoal? Fica atento aí, porque tem a formação geral básica, mas também podendo constar aulas no itinerário formativo, nas chamadas atividades integradoras e demais componentes. Vamos continuar seguindo aqui com o vídeo, pessoal. Qualquer coisa vocês param, tá? Tem que ser objetivo, porque senão fica muito grande o vídeo. Nós já estamos na página 3 das 12. Da atribuição de cargos, composição, agrupamento de aulas, turmas, turnos e funções, está aqui, ó. A atribuição da composição, agrupamento de aulas, cargos, turmas, turnos e funções de servidores ocupantes de carga efetiva e de função pública decorrente de estabilidade, nos termos do artigo 19 da CT, registrada obrigatoriamente em ata, deverá observar sucessivamente o cargo, a titulação, a data da última lotação na unidade de ensino, os critérios complementares que eu falei lá em cima. Se ocorrer empate, tem aí como você, vamos assim, resolver esse problema, né, do empate, desempatar, né, através aqui desses itens aqui, ó, 1, 2 e 3, tá? Maior tempo de serviço na função, na unidade, e aí vai por diante.
Na atribuição do ATB, pessoal, vocês têm que deixar um ATB de preferência efetivo para cuidar da caixa escolar. Isso é chamado de ATB financeiro, mas não pode falar ATB financeiro, enfim. E se você não tiver alguém com perfil, aí você vai colocar um contratado ATB, mas tem que respeitar o anexo 2 dessa resolução. Em relação à atribuição da composição e agrupamento de aulas entre os professores efetivos, deve ser feita no limite da carga horária obrigatória, porque tem uma carga horária que é obrigatória, tá, pessoal? No regime básico do PEB, evitando o fracionamento de cargos. E aí vem aqui, ó, também registrado em ato, composição e agrupamento de aulas conforme a titulação do cargo, composição e agrupamento de aulas para o qual possua habilitação específica. O professor efetivo com formação especializada poderá atuar nas funções para atendimento à educação especial, viu? Em unidade de ensino, com vaga disponível. Aí tem uma regra aqui que eu não concordo. Acho essa regra aqui, assim, totalmente incoerente, né, pessoal? Porque se por um lado eles podem pegar servidor para levar para outras escolas de formação, por exemplo, tira o servidor da escola e disponibiliza em outro local para exercer outra função, porque vamos lá, o professor fez concurso público para quê? Não é para dar aula? Não é para ter contato com o aluno? Aí eles pegam o servidor e levam para outros locais da Superintendência Regional de Ensino, por exemplo, em outras SREs, outras unidades com status de SRE. Isso pode fazer. Mas quando você chega aqui, por exemplo, ó, vamos analisar aqui essa questão aqui específica. Quando você tem um professor que tem formação à educação especial, por exemplo, ele só vai poder atuar se ele tiver como excedente. Isso é uma brincadeira um negócio desse. Isso aqui eu sou totalmente contra mesmo. Não adianta falar, sabe, pessoal? Gosto de ouvir opinião contrária aí, mas eu sou totalmente contrário. Eu acho que o professor efetivo poderia sim também ter prioridade, né, em relação a essa situação de falar comigo assim. Do jeito que o professor regente de turma fala assim, eu quero ir para eventualidade, tem um critério complementar lá que define isso. Do jeito que o professor fala assim, eu quero atuar como PEUB, saindo da regência, por que ele não pode falar que ele quer ser professor de educação especial? Ah, mas não tem como prever se vai ter educação especial, atendimento na sua escola. Todo mundo sabe que tem, todo ano tem, as escolas estão ficando lotadas. Essa que é a verdade, principalmente escolas da rede estadual, que o pessoal encontrou aí, né, porque a escola do estado está dando de 10-0. Está dando um show no atendimento educacional especializado. Isso em função da qualidade desses trabalhadores e em função também da série de direitos que estão sendo conquistados através de legislações que estão passando pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nunca se discutiu tanto o direito da criança com algum tipo de deficiência. Qualquer que seja a deficiência, qualquer que seja a situação que justifica, por exemplo, a contratação de professor de apoio. Então nunca se discutiu tanto isso. Então eu não entendo por quê. Porque cargas d'água, por exemplo, um servidor efetivo, ele só pode pegar se ele tiver numa situação de excedência. Eu entendo, poderia ter colocado assim, ó, professor efetivo, excedente de preferência, mas outro professor, primeiramente professor excedente, concordo. Aí depois coloca assim, ó, professor efetivo em situação de excedência. Depois, professor efetivo excedente, na localidade, quer dizer, de outra escola, e o professor efetivo regente de aulas. Então é uma situação que eu confesso não entendo, e que com esses projetos que estão acontecendo aí do governo, que aliás é pauta da Assembleia Legislativa, o Canal da Educação inclusive vai transmitir um que discute a privatização da escola pública, aliás, Tribunal de Contas do Estado, então notícia de primeira mão. Tribunal de Contas do Estado, através da deputada Beatriz Cerqueira, protocolou lá, né, uma solicitação, não sei como é que chama isso, né, do ponto de vista jurídico, e ela fez lá um requerimento e o Tribunal de Contas barrou o processo da Escola Somar, né, pessoal? Que fala assim privatização, o governo fala que não é privatizar, mas está parado pelo Tribunal de Contas e foi uma decisão unânime. Todos os conselheiros votaram contra o projeto Somar e essa decisão continua. Mas o canal da Educação depois vai fazer um vídeo constando dessa matéria. Mas vou continuar aqui, pessoal. Professor efetivo regente de aulas, com extensão de carga horária opcional, desde que não possua saldo de aulas no componente curricular para o qual foi nomeado e demais componentes previstos nos itinerários formativos e nas atividades integradoras que o professor possua a habilitação para ministrar. E aí vem aqui uma série de outras informações para atribuição de composição, agrupamento. Será levado em consideração sempre que possível a declaração de preferência do professor detentor de cargo. E aí, pessoal, eu continuo com o vídeo, porque senão vai ficar muito grande, né? Qualquer coisa você dá uma paradinha e vai lendo aí, ó. Mas está aqui no parágrafo 3º, finalizada a atribuição, de que trata o caput desse artigo, a composição de aulas restantes serão
ofertadas em sua totalidade sucessivamente para. Aí vem professor habilitado, tá, pessoal? Tá todos esses pontos aqui que eu vou deixar destacado para vocês. Deixa esses pontos aqui destacados, que eu acho que é o melhor a fazer aqui nesse momento, tá? Então, do item 1 até esse item aqui, ó. E nós não temos probleminha aqui com o mouse, mas aqui, ó. Tá aqui, ó, destacado para vocês aqui. Até o item 4, parágrafo 4, parágrafo 5º. Deixa aqui para mim. Tá, pessoal? Vamos seguir aqui. Aí aqui embaixo está falando sobre ATL. O que é esse negócio de ATL? É o pessoal que não tem diploma ainda para lecionar. Aí tira uma autorização temporária para lecionar. Quer que eu faça um vídeo explicando como é que faz para tirar, pessoal? O ATL, ou a ATL, autorização temporária para lecionar, coloca nos comentários que eu explico para vocês. Mas só para resumir numa frase, vai até o site da Secretaria de Educação, na SRE, na sua Superintendência Regional de Ensino e coloca assim, CAT, ou então autorização temporária para lecionar. Lá naquele link de ajuda lá, você vai ser direcionado com certeza para esta página. Qualquer coisa, liga para a Superintendência, eles atendem muito bem, tá, pessoal, vocês aí nesse aspecto. Artigo 16, se o professor excedente na unidade não preencher as condições previstas, aí você vê que tem aqui uma série de regras que eu não vou passar, porque é uma situação excepcional, tá? E aí, ok, para outra unidade, remanejamento. Bom, aos servidores das demais carreiras profissionais de educação básica excedentes, não vou falar sobre excedência mais. Vamos continuar aqui com o vídeo. As aulas que por exigência curricular ultrapassarem o limite do regime básico do cargo, artigo 20, devem ser atribuídas obrigatoriamente ao mesmo professor regente de aulas com pagamento adicional, enquanto permanecer nessa situação, com a devida repercussão da carga horária destinada às atividades extraclassas. Você aumenta o número de aulas na regência, em consequência, você aumenta também, pessoal, o tempo de permanência do servidor na escola. Aí está aqui, ó, a carga horária do professor regente de turma e das funções de apoio, comunicação, linguagem, tecnologias assistivas, são os professores de apoio, intérprete de Libras e guia intérprete que exceda 16 horas semanais, deve ser computada como exigência curricular com a devida repercussão na carga horária destinada às atividades desta classe. E aí tem mais algumas informações sobre o AEC, que é o adicional de exigência curricular. Temos aqui também o AEJ, mais na frente vai falar sobre o adicional de extensão de jornada e continua aqui com essas informações. Cálculo de contribuição, se você quer que desconta, né, pessoal, em cima do AEC ou do AEJ, pensa nisso aí. Vamos falar sobre a ampliação de carga horária do professor efetivo, que é aquele professor que tem, por exemplo, uma carga horária, né, pessoal, tem menos carga horária, por exemplo, né? Olha aqui, ó, após a atribuição da composição, as aulas assumidas em caso de cargo vago e no mesmo componente curricular, tá, pessoal? Presta atenção nisso, da titulação do cargo de professor habilitado, passarão a integrar a carga horária semanal do professor sem ultrapassar um limite. Qual que é o limite? 24 horas semanais. Tá? Tranquilo. Em caso de vacância, e tem mais orientações aqui, eu vou passar e tem um critério de desempate aqui. Olha, é vedada a ampliação de carga horária do professor que se encontra nas seguintes situações. Só para resumir a ampliação de carga horária, o que é? O professor chega na escola às vezes com 9 aulas, o regime básico não é 16, aí ele não é obrigado a pegar ali, tem vaga sobrando, ele pede, solicita ali, tá, pessoal, e manda publicar no Minas Gerais a ampliação da carga horária e ele passa a ter aquele regime que não pode ultrapassar 24 horas semanais. É um direito do trabalhador de aumentar a carga horária. Eu mesmo, quando eu efetivei, lá em Ibirité, alô Ibirité, um grande abraço, eu tinha efetivado com 6 aulas, porque eu estava na direção de escola, então eu achei por bem manter ali o meu cargo, a minha admissão, uma das minhas admissões, e aí fiquei tranquilo lá, conseguir, né, pessoal, melhorar, vamos dizer assim, ou ampliar essa carga horária. Então é mais ou menos isso aí. É vedada a ampliação de carga horária, isso é claro, se você estiver afastado, se tiver ajustamento, readaptação funcional com aulas decorrentes de desenvolvimento de projetos, aí não pode, tá, gente? O AEJ aqui, que é o adicional, que é a extensão da carga horária do professor efetivo. Ela pode ser de três tipos, mas antes disso, a carga horária semanal do professor, pessoal, ele pode ser acrescida de até 16 horas aulas semanais, para ministrar aulas naquilo que você é habilitado, na unidade de ensino. E aí você tem que registrar em ata. Mas elas podem ser obrigatórias, opcionais ou permitidas. Essa extensão. Ela é obrigatória, no caso do professor com jornada inferior a 24. Até o limite desse. Tá, pessoal? Vamos passar aqui. Ela é opcional
quando as aulas destinadas ao atendimento da demanda da unidade, com componente curricular diferente da titulação do cargo do professor, ou aulas em caráter de substituição, aí ela é opcional, você pode pegar essa extensão, destinadas ao atendimento de demanda da unidade ou substituição, tá? Ou o professor que cumpre uma jornada de 24 horas em seu cargo, tá, pessoal? Não há problema nenhum, beleza? Agora, permitida em caráter excepcional ao professor não habilitado no componente curricular, ou que não haja na localidade professor, ou que não haja na localidade professor que atenda aos requisitos. Vamos seguir aqui, porque eu tenho mais informações para vocês aqui, e essa questão da extensão de aulas, pessoal, é muito importante. E até um ponto que eu gostaria de destacar aqui, que o professor ele pode perder a extensão no caso de faltas, tá, pessoal? Fica atento nisso aí, que às vezes o professor começa a faltar, aí ele perde a extensão. O Estado paga a extensão. Ele está faltando, já era. Ele pediu o férias prêmio, ele perde também a extensão. Ele tem que fazer até uma declaração dizendo lá que ele está abrindo mão, né, da extensão, porque o Estado não vai pagar a extensão para ele se ele está de férias prêmio. Pagar um benefício mais um sem ministrar aula. Se houver retorno do titular, tiver redução de turno, provimento de cargo, movimentação de professor, um afastamento legal superior a 60 dias do ano. Tá, pessoal? Até tomar cuidado com isso aí. Avaliação de desempenho. Enfim. Vamos continuar aqui. Olha a questão das faltas aqui, ó. 10% da carga horária mensal. E aí eu continuo com o vídeo aqui. Eu não vou falar sobre CISADP, tá? Porque isso aí já é no âmbito do diretor, da secretaria. Mas olha só, para a gente colocar a vaga lá para designar, nós precisamos de respeitar algumas coisinhas. Algumas coisitas. Uma delas, para você pedir substituto, por exemplo, analista da educação básica, ele tem que tirar licença no mínimo 30 dias. Se for um inspetor de escola, 30 dias também para você colocar a vaga para designar. Se for uma TB, 15 dias, tá, pessoal? Se for uma ASB, também 15 dias, mesmo do ATB. Se for um especialista, ele tem que afastar pelo menos 15 dias. No mínimo 15, para você gerar uma vaga lá, senão eles não autorizam, tá? Um professor substituto, um especialista, um ASB, ATB, um analista da educação básica. Se for um professor da educação básica, você pode contratar por qualquer prazo, porque senão o aluno vai ficar prejudicado. Na prática já fica quando falta professor. É igual eu falei, questão de um dia, por isso que tem que ter uma reserva na escola. Isso a secretaria não resolve. A Secretaria de Educação, não estou falando de Minas Gerais não, tá, gente? Falando no geral. Porque o professor falta, ele falta por várias razões, ele pode assumir a falta. E quando ele assume falta, como é que faz? Ah, mas você tem o módulo 2 onde você pode pedir o professor para fazer atividades extra-classe, né? Ou deixar uma atividade extra lá para poder... Ok, nós somos profissionais em resolver esse tipo de problema, né? De resolver o problema da falta do professor. Mas nós lidamos com quantas faltas de professor por mês, por ano? Agora você pensa na questão da escola, agora pensa na questão de uma SRE que tem 80, 200 escolas. Agora você pensa no estado de Minas Gerais, são 3.400 escolas. Agora você pensa em 250 mil servidores. ASBs, em torno de 40 mil, 30 mil, 40 mil. ATBs, 14, 15 mil. Não é, pessoal? Professor, em torno de 150, 200 mil professores. E diariamente, você acha que eles não faltam? E aí, você entende que o resultado lá na frente ele pode ser danoso para o aluno que fica prejudicado? Então, mesmo que a secretaria, por mais que ela tente resolver os problemas do tempo, diminuir o tempo, essa é uma questão que não se resolve. Tá, pessoal? Encontre soluções. Aliás, eu quero saber a sua opinião. Eu quero que você coloque agora nos comentários aí, se for possível, pessoal. O que vocês fazem para resolver o problema da falta do professor em um dia? Você que é especialista, como é que você resolve isso? Coloca aí. Aí o professor de biblioteca também, pessoal, e professor eventual, esse só pode contratar depois de 15 dias. O servidor que se afastar de licença de tratamento da saúde fica obrigado a encaminhar o protocolo de agendamento da perícia médica para a sua unidade de exercício no prazo máximo de 5 dias, tá? A partir do primeiro dia do afastamento. Então presta atenção nisso. Antigamente falava que até 3 dias tinha que comunicar a chefia imediata, né? Aqui você tem até 5 dias a partir do primeiro dia do afastamento para encaminhar o protocolo do agendamento da perícia médica. E aqui, pessoal, a unidade de ensino que contar com o professor para substituição eventual, o professor eventual, não pode contratar por período igual ou inferior a 10 dias, exceto se o professor já estiver atuando em substituição de outro docente. Não vou falar sobre isso. Aqui é para você fazer
pesquisa de vagas. Você vai clicar em controlepessoal.educação.mg.gov.br/divulgação e vão aparecer todas as vagas ali em Minas Gerais. E lembrando, pessoal, que nós temos que respeitar um prazo de publicização. Ele é de 6 horas, né? Primeiro edital, 6 horas. Segundo edital, 1 hora. E o terceiro edital, a partir de qualquer momento, até chegar uma pessoa lá. Aí você vai gerando. Isso é importante gerar o edital. Sabe por quê, pessoal? A secretaria ela tem lá uma equipe que ela vai monitorando. Recentemente nós tivemos num evento com o secretário estadual de Educação, grande abraço para o secretário Igor, e ele estava falando lá que é preciso monitorar essa quantidade de editais que são publicizados. Mais do que isso, né? É muito importante a geração de editais, porque ele tem uma equipe, pode ser a subsecretaria de articulação educacional, pode ser o pessoal de normas de pessoas, não sei, normas não, mas vai ter uma equipe lá que vai monitorar essa quantidade de editais que estão sendo e as dificuldades que as escolas têm de contratar servidor. E aí eles vão comunicar com as entidades superiores, com os entes da federação, né, pessoal? Vão comunicar com as universidades públicas ou as universidades aí particulares para falar assim, cara, nós estamos precisando de mais formação de professor de matemática, de química, de física, de geografia. Porque as escolas estão gerando editais, lá não está aparecendo ninguém. Não tem ninguém aparecendo, pessoal. E agora nós estamos vivendo um drama em Minas Gerais. Sabe por quê, pessoal? Você que é a SB aí, nós estamos designando a SB, não aparece candidato, pessoal. É sério isso? Sério, coloca nos comentários aí se vocês estão vivendo algo semelhante aí em relação a essa questão fundamental, né, pessoal, que é a limpeza da escola. Tem escola contratando e não acha servidor, pessoal. É sério demais isso. E eu recebi hoje da professora Ana, grande abraço, professora Ana Flávia, ela mandou para mim lá, ela que é professora de inglês, na rede estadual de ensino e ajuda no canal Hotmart, nos ajudando a produzir material na Hotmart, ela mandou um material, para mim muito importante, onde está falando o seguinte, ó, o MEC lançará um concurso unificado e o pé de meia para professores em 2025. O ministro Camilo Santana diz que ações fazem parte do pacote para valorização de professores, tema do G20 Educação. O ministro da Educação disse nessa quarta-feira, dia 30 de outubro, que o governo deverá anunciar em novembro um concurso unificado para professores no Brasil. Segundo o ministro, o Enem dos professores faz parte de um conjunto de ações para valorizar as carreiras de licenciatura do país. O chefe do órgão não detalhou a iniciativa, mas afirmou que terá início em 2025 e será por adesão dos municípios e estados. Agora, em novembro, o presidente deverá lançar esse conjunto de ações, em que um dos pontos é um concurso unificado para professores no Brasil. Tá, pessoal? Claro que vai ser por adesão das redes, eu acho que é importante a sociedade compreender a importância do reconhecimento da valorização dos professores do nosso país, declarou a jornalistas durante a reunião do G20. E outra coisa que eu quero passar para vocês é a questão do pé de meia, né, que fará parte das ações do governo federal para, vamos dizer assim, valorizar, né, os professores. Então ele está criando, não tem um pé de meia do ensino médio aí, vai fazer o pé de meia da licenciatura. Essa ação contribuirá para diminuir o déficit de profissionais na área. É para estimular jovens que estão fazendo o Enem, para que eles já possam ingressar na universidade com uma bolsa de apoio, explicou o ministro. Obrigado aí, professora Ana Flávia, tem encaminhado esse documento para mim recentemente e tem tudo a ver aqui com o que eu estou falando. Pessoal, pé de meia para o professor, ou seja, está faltando professor na rede. E mesmo com todos os esforços da secretaria em diminuir o tempo para contratação, não estão aparecendo servidores para pegar vaga no Estado. Essa que é a grande questão. Tem um ponto aqui que eu quero destacar, que é o seguinte, o edital ele deverá ser publicizado nos dias úteis ou letivos, não devendo ser computado o período de 22 horas, 10 da noite às 6 da manhã. Por exemplo, o diretor está lá na escola 9 horas da noite, 21 horas, ele descobre que tem, ixi Maria, perdemos aí, gente, meu Deus, nós perdemos aí, aconteceu uma situação aqui delicada, infelizmente o professor X não vai poder comparecer, vou pedir a vaga aqui. Ele só pode contar, se ele conseguir colocar as 21 horas, ele só pode contar 1 hora. Então de 21 às 22. Depois ele passa a contar as outras 5 a partir de 6 horas da manhã. Entendeu isso aí, pessoal? Eu teria que colocar a vaga aí lá para, sei lá, meio-dia, 1 hora. É isso. É mais ou menos isso. Tá? Então esse período não pode contar. Aí nota da contratação, não vou falar sobre isso,
tá? Porque isso aqui é uma questão muito específica. Olha, o contratado que não comparecer no dia determinado para assumir o exercício será dispensado de ofício e terá impedimento de retorno, hein? Isso aqui dá um balão de 90 dias. Você assume o contrato, assina o termo, o QI, o quadro informativo, o contrato, né? E aí você não comparece 90 dias de balão? Depois eu vou pesquisar lá se é isso mesmo. Mas ao que parece, na última resolução, ela falava em 90 dias de balão. Vamos ver o que provavelmente o documento também está falando. O diretor da unidade deverá autorizar meios para que o candidato consiga lacrar. Ah, boa! Parabéns para a Secretaria de Educação nesse aspecto, porque olha para você ver, aquele documento de antecedentes clínicos, chamado questionário de antecedentes clínicos, ele deveria estar lacrado no ato do processo. Aí tinha muito diretor e deu problema demais, eu mesmo tive problema com isso. Até peço desculpa, viu, gente? Na forma como a gente faz o processo, gera muitas dúvidas. Mas eu tive também problema com isso. E aí, pessoal, o candidato leva o documento, o envelope, aí chega lá, sabe o que ele fala? Ele fala assim, ô Tancredo, o envelope não está lacrado. Você sabe por que não está lacrado? Ele não está lacrado porque toda designação que eu vou, o diretor fala que eu tenho que provar que eu tenho papel aqui dentro. Gente, pelo amor de Deus, esse documento não é para diretor ficar lendo documento de antecedente clínico, não. Você não tem nada a ver com a vida do cidadão. O cidadão tem uma doença X, Y, Z lá e tá com apto aí. Não cabe a diretor ficar abrindo papel, ficar abrindo envelope. Você tá entendendo? Eu fico indignado com um negócio desse, porque é uma vergonha. E não é assim, que o envelope tem que estar lacrado. Se tá lacrado, não tem como abrir não, gente. Acabou. Aí o servidor levava o envelope fechadinho, aí ficavam lá candidatos brigando, porque não passou cola, porque não tá grampeado. Aí dava uma grampeadinha, um grampinho, tá lacrado. Mas, gente, pelo amor de Deus, né? Por favor, vamos melhorar isso aí. Essa compreensão nossa aí. É uma vergonha. Mas é um processo seletivo simplificado. Aqui é igual concurso público. Não é, não. Porque se fosse concurso, ia ter provas e títulos. Vamos pegar mais leve que esse negócio aí. E parabéns à secretaria, finalmente, porque agora o candidato ele consiga lacrar. Olha pra você ver, o diretor da unidade de ensino, no ato da contratação temporária, deverá oportunizar meios para que o candidato consiga lacrar o envelope contendo o questionário de antecedentes clínicos, devidamente preenchido, assinado, identificado, guardando o sigilo das informações, nos termos da legislação vigente. Pelo amor de Deus, então agora acabou esse negócio, viu? De ficar reprovando, desclassificando o candidato. Porque o envelope não está lacrado, está aberto aqui. Mas você lacrou o envelope? Como é que eu vou saber que tem algum papel aqui dentro? Isso aí é um sigilo entre o paciente e o médico, a gente tem que ver isso não. Agora, se o servidor agora entra na escola, olha o pulo do gato. O servidor entra na escola, começa a faltar, começa a tirar LTS, não tem nem 2, 3 dias que está trabalhando, já assinou o contrato, começa a faltar, sabe o que você faz? Você abre lá no SEI uma solicitação, encaminha para a Superintendência Regional de Ensino pedindo providências. Aí você vai aguardar a Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional convocar o servidor lá. E provavelmente vai te pedir para você levar esse envelope lacrado dele lá. Aí, se não tiver nada, aí a responsabilidade é do candidato. E você sabe o que acontece quando a responsabilidade é do candidato. A punição é bem maior. Presta atenção nisso. Aí tem aqui carga horária de diretor, vice. O diretor da unidade deverá dar cumprimento à lei, verificar bimestralmente a frequência regular dos alunos. Que, olha, eu acho que eu não sei não, tô achando que isso aqui é novo, viu? Me ajudem aí, mas eu acho que esse artigo 53 é novo. Então o diretor agora ele vai ter que dar cumprimento à lei, verificar bimestralmente a frequência regular dos alunos para dimensionar as turmas e processar os ajustes no quadro de pessoal. Isso tudo porque tá fechando muita turma, tá? Tem a ver com uma coisa chamada taxa de natalidade. Uma hora a gente ia cobrar essa conta, ou ia pagar essa conta, entenda da forma que você quiser. Tá, pessoal? Por quê? Porque as pessoas estão querendo ter menos o quê? As pessoas têm a tendência de ter menos filhos. E tá acontecendo isso. Mas eu tenho outra tese para isso, tá? Eu tenho outra explicação. Mas não cabe aqui discutir isso, não. Documento assinado eletronicamente pelo secretário de Estado de Educação, Igor Alvarenga, de Alvarenga Oliveira e Cássio Rojas. Documento que o canal da Educação trouxe interpretativo para vocês, tá, pessoal? Então peço desculpa se eu cometi algum erro, se eu passei o documento rápido demais, mas a ideia é para o vídeo não ficar grande demais. O documento vai estar disponível para todos vocês. Um grande abraço para você. Quem tá falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.